Pessoal, tudo bem? Grande abraço a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui no canal, nesse período aí que você está mais tranquilo e tal, entre Natal e Ano Novo, um pouquinho depois do Ano Novo, um pouquinho depois do Natal, enfim, estamos juntos. Eu estou gravando esse vídeo para a gente conversar um pouco e entender um pouco o que foi o ano do Palmeiras, né? O ano de 2024. Eu peço, por gentileza, para você se inscrever no canal, deixar o seu like e prestigiar a Tintas Gonçalves. A Tintas Gonçalves vai tirar definitivamente aquele risco que tem no seu carro com esta canetinha da linha Vonix. Você pode comprar e a Tintas Gonçalves entrega em todo o Brasil. Basta que você mande qual é o código de especificação da cor do seu carro. É uma canetinha que você passa em cima do risco e o risco some, tá bom? É a mesma cor do seu carro. Então, você pode comprar pelo QR Code aqui, dá uma olhada aí, digita o cupom Massa10, você vai ganhar um desconto, ou pela loja da Tintas Gonçalves no Mercado Livre, que entrega para todo o Brasil. Fechou? Galera, vamos conversar um pouquinho então sobre o ano, né? Terminou 2023 com aquela arrancada espetacular, mas na minha visão ali, o Palmeiras já dava sinais de que precisava rever conceitos, rever o seu modelo, né? Tão vitorioso nos últimos anos, que fechou quatro os primeiros anos do Abel com 10 títulos, né? E 14 na década. Então, o Palmeiras contratou no início do ano o Aníbal Moreno, do Racing, o Caio Paulista veio do São Paulo, do Fluminense, né? O Bruno Rodrigues, que infelizmente se machucou duas vezes. O Lázaro, que definitivamente não deu certo. O Cupim. O Felipe Anderson, aí no meio do ano, chegou em julho, com o Agustin Giai e também o Maurício. Foram as três contratações no meio do ano, certo? Vamos falar um pouquinho de cada um. Acho que o Aníbal Moreno é um jogador excepcional, um volante muito bom. Caiu muito no final da temporada. O Abel chegou a dizer que é por causa do excesso de jogos, mas me parece que tem uma questão mais tática aí, porque ele fica muito sozinho, sobrecarregado, porque o Zé Rafael não pudemos contar com ele, o menino não vira adolescente, e o Rios é um jogador que acho que vocês gostam dele, talvez gostem. Ele joga bem na seleção da Colômbia, mas no Palmeiras ele alterna muito, né? Não é um jogador constante, na minha visão, evidentemente, respeitando a opinião de vocês. Caio Paulista, não preciso falar, como teve um período razoável, depois já caiu novamente, depois daquele problema pessoal que ele teve. O Bruno Rodrigues não dá para analisar porque ele se machucou. O Lázaro, definitivamente, jogador preguiçoso no Palmeiras não funciona. Felipe Anderson é muito bom jogador, não é um craque espetacular, mas é muito bom jogador e eu tenho muita fé que ele vai ajudar bastante o Palmeiras na sequência. O Giai é a contratação daquele modelo que a gente estava falando e que este ano novamente não funcionou, né? Jogador jovem, promissor para o futuro e tal, e o Maurício, que me parece também ser bom jogador para ajudar no elenco. Então, essas foram as contratações do Palmeiras. Saíram Jailson Volante, terminou o contrato, o Arthur foi vendido ao Zenit, o Kevin também foi vendido ao Shakhtar Donetsk, o Jorge, meu Deus, o Jorge teve rescisão de contrato, Lucas Freitas foi para o Juventude, agora já deve ter dado outro rumo na carreira. O Merentiel, quero falar sobre o Merentiel. Olha como o Palmeiras vacilou. Alguns clubes brasileiros estavam numa cruzada para aumentar o número de estrangeiros, né? E o Palmeiras não percebeu isso. 2 semanas depois que o Palmeiras negociou o Merentiel com o Boca, a CBF aumentou o número de estrangeiros e o Anderson Barros comeu bola, dormiu no ponto, ok? O Matheus Fernandes foi vendido ao Bragantino, o Endrick, vocês sabem, Luiz Guilherme para o West Ham, o Luan foi para o Toluca, John para o Red Bull, o Garcia foi jogar no Nacional de Portugal, Navarro vendido para os Estados Unidos e o Tabata vendido ao Internacional. Se vocês perceberem aqui, o problema do Palmeiras nunca foi financeiro, né? O Palmeiras consegue administrar bem jogadores que não estão indo bem e tal, e acaba negociando os caras e beleza, né? O problema é qualidade, né? Faltou qualidade para o Palmeiras.
Então, este ano de 2024 foi muito duro, com muitas lesões, né? Piquerez teve lesão, sutura do menisco, começou bem o ano, começou mais ou menos o ano, mas foi importante na final do estadual, né? O Palmeiras perdeu o primeiro jogo do Santos e ganhou o segundo, uma jogada espetacular do Piquerez, gol do Aníbal. O Bruno Rodrigues se machucou, o Murilo teve várias contusões musculares, o Estevão, infelizmente, ficou fora naquele momento difícil, naquele agosto sangrento, com compromissos contra Flamengo, Botafogo e tal. O Zé Rafael o ano inteiro, muita inconstância, né? Problema nas costas, problema de relacionamento com a direção, com a comissão, a coisa ficou estranha, né? Uma pena, porque o Zé Rafael é um baita jogador. Gabriel Menino não vira adolescente, Lázaro, meu Deus. O Gomes também teve uma contusão grave no início do ano, e o Mike, outro jogador que também não conseguiu render. Então, foram 23 escalações diferentes nos primeiros 24 jogos, nos primeiros 21 jogos, né? O Palmeiras usou, o Abel rodou bastante, né? O Palmeiras conseguiu perder o primeiro jogo da final para o Santos na Vila por 1-0, e no segundo jogo o Abel escalou o Everton, Mike, Gomes e o Murilo, e o Piquerez, que jogou como terceiro zagueiro, Aníbal Moreno, Zé Rafael, esperava muito dessa dupla, depois entrou o Rios, o Veiga, o Lázaro, que era quase um ala do lado esquerdo, depois entrou o Luiz Guilherme, o Hendrick, depois entrou o Rocha, e o Flaco Lopes, depois entrou o Rony, né? Importante lembrar que neste jogo específico, o Palmeiras de novo perdeu o primeiro jogo, coisa que aconteceu na temporada, perdeu o primeiro jogo para o Botafogo, no mata-mata da Liberta, perdeu o primeiro jogo para o Flamengo, no mata-mata da Copa do Brasil, aliás, e bem perdido nos dois jogos, né? Então, o Abel tinha ali o Lázaro como ala pelo lado esquerdo, o Mike como ala pela direita, Piquerez, Gomes e Murilo, os três zagueiros, né? E o Zé Rafael titular ao lado do Aníbal. Então, o Palmeiras conseguiu ganhar o campeonato estadual contra um time, com todo respeito à grandeza do Santos, estava na segunda divisão. Já dava sinais de sofrimento, né? Porque perder o primeiro jogo é um problema de estratégia de quem comanda o time. Vamos lá, mês de maio estoura. O Al Saad alega na acusação que abriu contra o Abel Ferreira na FIFA, que ele tinha negociações com o Abel no mês de novembro de 23, e o documento previa que ele deveria deixar o Palmeiras no ano seguinte, se apresentaria ao clube no dia 27 de dezembro é, de 24, né? Então, assim, o Abel tinha contrato, né, com o Palmeiras, como tem, né, que foi que eu apurei? Que os agentes queriam que ele fosse embora, o Abel foi conhecer a estrutura do clube e foi convencido a ficar no Palmeiras pela presidente Leila, pela família, né? E ele, de fato, assinou lá um documento, isso ainda vai virar público, se é que já não veio. Antes de eu gravar esse vídeo, ainda não tinha a resposta, tá bom? Bom, outra bucha, 15 de junho de 2024, o Cruzeiro anunciou que tinha um acordo para a contratação do nosso querido Dudu, né? O Dudu procurou pelo staff o Cruzeiro, o Alexandre Matos, acertou tudo e depois roeu a corda, como vimos. A oferta era de 4 milhões de dólares, 24 milhões e meio na cotação mais ou menos atual, né? No final, o Dudu acabou saindo do Palmeiras, o Palmeiras não ganhou um centavo e fez esse acordo de rescisão amigável que eu ainda não tenho os detalhes para saber. Beleza? Então, isso foi um baque muito grande. Dudu voltando de contusão, não estava conseguindo render. Nas chances que teve, não conseguiu entrar bem. O outro jogo, contra o Atlético Mineiro, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, ele entrou bem, ele melhorou no final, mas não foi, evidentemente, o Dudu que a gente conhece. E depois chegou ao agosto sangrento, duas partidas ruins fora de casa, o Palmeiras foi justamente eliminado, né? Justamente eliminado nas Copas, e aí ficou muito claro, né, cara? Eu dizia na época que faltava qualidade, que o elenco não respondia diante do crescimento dos rivais, principalmente esses dois, porque para você estar nadando na mesma piscina dessa turma,
você tem que estar preparado, né? O Botafogo investiu bastante, fez uma reestruturação, quase que trocou o time todo de 23 para 24 e mereceu ganhar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, tá bom? No Campeonato Brasileiro, como foi o desempenho do Palmeiras? Contra o G6, o Palmeiras fez 10 jogos, uma vitória, 4 derrotas e 5 empates. Disputou 30 pontos e ganhou 8, fez 7 gols, tomou 13. Se esses números não provam nada, eu não sei o que dizer para vocês, né? Desses jogos, 10 jogos, ficou 2 jogos sem tomar gol apenas, ficou 5 jogos sem marcar, teve, permitiu ao adversário 18 chances de gols e criou 21 chances. Perdeu 15. Falta qualidade, gente. O Palmeiras precisava de qualidade. O Rony teve um ano muito ruim. O Flaco Lopes é aquilo lá, né? Um dia da caça, outro dia do caçador. E o Palmeiras só ganhou do São Paulo, né? Com o time reserva na última bola, gol do Flaco Lopes. Lembre-se, vocês vão se lembrar desse jogo, ok? Depois que foi eliminado nas Copas, o Palmeiras fez 14 jogos, 10 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, né? São 15 jogos, né? 10 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, exatamente. Bom, 15 jogos. É um desempenho ruim? Não, não é, né? Se você olhar o número frio. Mas na hora que tinha que decidir o campeonato, o Palmeiras conseguiu a proeza de perder para o Botafogo num jogo, claro, teve algumas circunstâncias. O Palmeiras começou bem, teve chance para fazer 1-0, aí toma um gol num escanteio que não aconteceu, ok. Uma jogada ensaiada do time do Botafogo, do Arthur Jorge, que deu errado, mas saiu o gol. Mesmo assim, o Palmeiras tentou empatar o jogo no primeiro tempo, não conseguiu. E depois que o Marcos Rocha foi bizonhamente expulso, né, Marcos Rocha? Você é um jogador experiente, não deveria ter cometido esse erro infantil. Aí acabou, o Palmeiras perdeu o jogo, bem perdido, e fechou, ganhou ainda do Cruzeiro lá no Mineirão, né? Ainda manteve a coisa viva, mas aí terminou de forma patética, perdendo para o Fluminense no Allianz Parque. Então, o ano do Palmeiras não foi um ano patético, ridículo, nada disso, mas devido aos erros que o Palmeiras cometeu, erros de todos, contratações ruins, muito dinheiro investido em jogadores que não deram resultado e também erros estratégicos do técnico Abel Ferreira, o Palmeiras fecha então o ano como segundo colocado do Campeonato Brasileiro, o que não é ruim, eliminado nas oitavas das duas Copas, o que é muito ruim, e campeão estadual, que é o campeonato de menor expressão no ano. Certo? E aí, conta para mim os detalhes, o que você achou do ano, né? Escreve aí, o que você pensa, compartilha esse vídeo e vamos esperar que em 2025 o Palmeiras volte a ser protagonista, porque competitivo ele é e vai continuar sendo, tá bom? Tintas Gonçalves para vocês, um abraço do Massa, um beijo do Gordo. Valeu? Obrigado.